Quer ver um exemplo? Olha só, diz que o Rodrigo está dizendo. Lembra do Disque Marcelinho? É diferente. Diferente. O que aconteceu no Disque Marcelinho em 98? Marcelinho tinha ido para o Valência. Marcelinho não estava bem no Valência. A Federação Paulista comprou o Marcelinho do Valência. Pagou 7 milhões de dólares. E trouxe para jogar o Campeonato Paulista. Gestão Fará. Gestão faraônica. Aí a federação decidiu fazer a campanha do Disque Marcelinho para arrecadar 7 milhões de dólares, que eram aproximadamente 7 milhões e meio, 7 milhões e 800 mil reais na época, porque o dólar não estava mais 1 para 1, mas estava parecido. Cada ligação custava R$3. R$3. A conta que a gente está fazendo aqui é o seguinte: o Corinthians tem aproximadamente 30 milhões de torcedores. Se cada um pagar R$20, vai sair os 700 milhões. Ou se não forem os 30 milhões, se cada um pagar 15 milhões pagarem R$40, que é menos do que o preço médio do ingresso em Itaquera. O preço médio de Corinthians e Atlético Paranaense foi R$55. Então você vai ter R$40 cada um, bum, bateu R$700, passe de mágica. O caso do Marcelinho. Marcelinho custava R$3, não 40 nem 20, cada ligação. Só que ligavam os torcedores dos 4 grandes clubes. 62,5% corintianos, 20,3% são paulinos, 9,5% santistas, 7,7% palmeirenses. O Corinthians arrematou porque teve 62,5% dos torcedores querendo o Marcelinho de volta. 62,5% das ligações foram de corintianos. Quanto a Federação Paulista arrecadou? 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Tinha que arrecadar 7. Ela teve que pagar 5 do bolso. Então, não chegou nos 7 milhões de dólares. E eram R$3 por ligação. Tudo bem, é uma outra época. Não tinha fidelização de torcedor, não tinha plano de sócio-torcedor. Tudo bem, tem mudanças. Pode dar mais certo do que deu aquele projeto. Mas aquele arrecadou 2 milhões de dólares e queria arrecadar 7. Hoje, 700 milhões de reais. O dólar hoje está 5,70. Eu fiz a conta agora. Dá 122 milhões de dólares. Você conseguiu arrecadar 25 anos atrás, 26 anos atrás, 2 milhões de dólares. Você tem que arrecadar 100 milhões de dólares a mais. Então, não estamos, nem Rodrigo, nem eu, dizendo que é impossível. Mas acho a iniciativa brilhante. A Gaviões fez uma iniciativa sensacional, porque ela viabilizou com a Caixa Econômica Federal. Ela conseguiu convencer a Caixa de que a operação é viável e criar uma conta para fazer isso. Então, foi extraordinária a iniciativa da Gaviões da Fiel. Pode dar certo. Não é tão facinho como parece para muita gente. Só isso que ele está dizendo. Eu tenho uma dúvida. Fala, Rodrigo. Pode falar. Não, estou falando que, assim, minha visão é que se eles conseguirem uma arrecadação boa de, sei lá, 30, 40, 50 milhões de reais, que seja, estou chutando qualquer número aqui, de longe que o projeto tenha que ser visto como fracassado. Pelo contrário, vai ser visto como muito bem sucedido. Contribuiu para o clube, uma iniciativa de fora do clube, trouxe a torcida para se engajar na questão, o que também é ótimo, porque gera uma discussão sobre a questão. Então, o projeto, eu acho que, independente da arrecadação de fato, ele é um projeto muito válido. A gente só está dizendo que é muito difícil você conseguir o engajamento desses valores. A Gaviões me citou, por exemplo, o Vladimir, que foi uma vaquinha também feita pela Gaviões na época, que manteve ele, a renovação de contrato dele lá atrás, na década de 70. Mas também uma iniciativa de patamar muito diferente de valores, né, do que essa, como o PVC citou do Marcelinho, e diferente também ali no sentido de quanto que você consegue engajar cada torcedor, porque o fato é que você tem as torcidas, você consegue engajar uma parte da torcida muito. Uma parte da torcida é muito engajada, mas você tem muito torcedor, e isso são todos os clubes, não é só o Corinthians, Flamengo, todos. Você tem uma parte da torcida muito grande que ela se declara por aquele time, mas ela não tem participação constante ligada ao clube, né? Esse é o desafio, é trazer essas pessoas. E tem uma parte dos engajados que também, além de engajados, são desconfiados. Isso. Porque você precisa ter a certeza que... eu não estou dizendo que a Caixa não tem essa credibilidade, não se trata disso. Eu estou dizendo que nós, brasileiros, no Brasil de hoje, olhamos para as questões. A gente tomando golpe do celular, 10 vezes por dia toca o celular,
você achando que é golpe, você não vai achar que vai ser todo mundo, todos os torcedores engajados vão confiar, né? Vai ter a parte dos torcedores engajados, vai ter a parte dos torcedores desconfiados, como qualquer coisa no Brasil. Tá bom, deixa eu perguntar aqui para o pessoal do chat, se fosse o seu time envolvido nisso, você contribuiria? Sim ou não? Escreve aí, sim ou não, para a gente ter uma ideia aqui, para saber se vocês vão contribuir. O Márcio Rodrigues está dizendo aqui o seguinte, muito simplista isso, de criar uma conta e encher de grana. Cara, às vezes as ideias mais simples, com credibilidade, elas podem avançar. A minha pergunta é a seguinte, Rodrigo e PVC. Vamos supor que, pô, a dívida é de 700, a torcida consiga arrecadar 200. Esse dinheiro abate a dívida, pelo menos serve para isso, ou volta para as pessoas que contribuíram, já que a meta não foi atingida nesses 6 meses de meta para atingir esse dinheiro? Abate a dívida. É isso, ele só pode ser usado com esse fim. Massini, inclusive, é bom a gente dizer isso tanto sobre o Corinthians quanto sobre o Flamengo. No caso do Corinthians, a negociação dele com a Caixa não tem nenhuma interferência com essa iniciativa da Gaviões. O Corinthians tem que pagar, continuar pagando 80, hoje está em 80 milhões por ano para a Caixa por conta do financiamento do estádio. Então, isso aí continuou, o clube vai ter que continuar. E no caso do Flamengo, seja lá quanto que ele arrecadar no tijolinho virtual, ele vai ter que ter outras receitas que ele está prevendo lá, naming rights, cadeiras cativas, camarotes, enfim, tem várias outras receitas previstas que, se você não conseguir tanto quanto você está prevendo no tijolinho virtual, você vai ter que aumentar a receita desses outros lugares para poder pagar o estádio. Então, não muda em nada a forma como os dois clubes estão lidando. Você tem que encarar como a mais, algo que pode trazer uma ajuda que não era esperada anteriormente. Eu acho que, se for encarado assim, são aspectos positivos. Agora, se você for encarar como isso vai resolver nosso problema, aí realmente não, provável que não seja, mas o dinheiro vai, tanto de um quanto de outro, o que for arrecadado vai ser utilizado, né, para esses fins que são os estádios dos dois clubes, né? Essa aqui tocou agora, é golpe, pode postar que é golpe. Eu acho a iniciativa genial. Eu acho genial. Parabéns, meus Gaviões. A gente vai ter que ver se vai dar certo. Isso é outra coisa. São coisas distintas. Você ter a sacada, chamar, viabilizar, trazer a Caixa Econômica Federal e falar, vamos criar uma conta. E a Caixa comprar a ideia. A Caixa fez a parceria. Pô, isso é de uma competência inegável. Agora, fazer dar certo é o próximo problema. Isso que eles estão falando. Perfeito. Fazer dar certo é o próximo problema, e aí vai ter que ter uma comunicação muito bem feita, né? Isso, para mim, o segredo dessa iniciativa está ou estará na comunicação. O Corinthians, contrataram pelo menos... uma agência de marketing e vão contar também com o marketing do Corinthians para fazer. Não é uma coisa que estão fazendo assim, vamos abrir a conta e não ter essa... Isso foi preparado, como me informou o pessoal da Gaviões. Olha que iniciativa legal. O Corinthians, ao menos, o Corinthians poderia turbinar isso, né? Usar o sócio torcedor, usar suas plataformas todas para poder contribuir com a comunicação, porque esse tipo de situação, de projeto, ele precisa ter, primeiro, claro, como diz o PVC, a segurança, segundo, credibilidade, e o terceiro, uma boa comunicação, né? Aqui em São Paulo ainda tem o impostômetro, não tem, PVC, ali na Paulista, na Fiesp? Não, tem no centro, no Pátio do Colégio. No centro. Isso, no Pátio do Colégio. Isso, então acho que o Corinthians... Não, eu ia falar, Massini, a coisa da contrapartida que eu falei lá do União Berlim. Eu acho que, se os dois clubes tivessem estabelecido também uma contrapartida, enfim, mais palpável, ajudaria as duas iniciativas também. O que é impostômetro? Eu não sei falar esse trem aí. Fala aí, PVC, você que é mais inteligente. Isso, impostômetro. O impostômetro chegará à marca de 2 trilhões no dia 6. Isso foi aí. dia 2 de novembro de 2018. Impostômetro chega a 2 trilhões, terça-feira, está lá, ainda está lá no Pátio do Colégio. No Pátio do Colégio,
perto da estação São Bento do metrô. Aqui na região central de São Paulo. Então é um painel que vai, o cara paga imposto, vai lá o dinheiro. E acho que o Corinthians deveria fazer esse painel online, mostrando para todo mundo Vai lá no ter. Parque São Jorge, na Arena. Olha que legal. Olha, Olha o só. que eles me informaram da Gaviões é o seguinte: cada vez que a pessoa fizer uma doação, vai ter informação de quanto que já foi doado, em que patamar está. Eu até esqueci de dar essa informação, foi bom você trazer. Então, e vai ter Ah, isso no legal. site também, que você tem ali o valor de quanto que foi arrecadado até aquele momento. É, porque também tem incentivo, né? Já pensou o sujeito ser o último a pôr o dinheirinho lá e quitar a dívida do Corinthians? Seria muito legal, né? Ou o primeiro, quem é o primeiro, quanto pôs, né? Acho muito interessante essa iniciativa que mostra o que significa, né? O futebol para muita gente e o que significam os clubes também para todos os torcedores. E, afinal de contas, para isso que estamos aqui fazendo esse programa sobre finanças do esporte, certo? O Lord Adrian está pedindo desesperadamente para a gente mandar um abraço para ele, torcedor do Palmeiras lá na Finlândia, certo? Vamos que vamos lá. Dar dinheiro para clube, diz o Márcio, é besteira. Investir numa empresa que está desenvolvendo o projeto, no caso, o estádio é outra. Não vai dar dinheiro para o clube, né? Quer dizer, diretamente vai, mas você vai pagar o estádio, que é um patrimônio espetacular para qualquer clube de futebol no Brasil, porque é importante você ter o seu próprio patrimônio para que você possa ter mais receita e competir, contratar os melhores jogadores, fazer as coisas funcionarem. Você lembra da vaquinha do Wesley, PVC? Lembro. Quanto você deu? Eu lembro que eu pus dinheiro, cara, que vergonha. Eu pus dinheiro. Pus. Eu vou contar a Um história que eu cidadão. registro do Tirone. O Arnaldo Pode rir. Tirone, presidente do Palmeiras, é um grande gente boa. Eu lembro quando o Wesley brigou, o Wesley não, o João Quanto que Vitor deu a Fabricante, arrecadação, PVC? R$2.000, não sei quanto deu. Tem que pesquisar. Mas assim, não deu nada, não deu quase nada. Eu lembro, você lembra, sabe a história quando o Filipão brigou com o Kleber, né? Já te contei, né, Maci? Conta de novo. Rádio ESPN. Presidente Arnaldo Tirone. Filipão brigou com o Kleber brigou com o Filipão disse que não trabalha mais com o Kleber. O que é que o senhor pretende fazer sobre isso, Arnaldo Tirone? Olha, o Palmeiras tem hierarquia, o presidente está acima, o que o Felipe decidir, nós vamos acatar. Ai, ai, ai. Meu Não Deus do podia dar céu. certo a vaquinha. A vaquinha não podia dar Pois certo. é. Um homem desesperado faz algumas coisas. Eu pus dinheiro no Wesley, não lembro quanto, certamente não foi lá muito, mas eu pus lá e, Eu rapaz, vou fazer um Google aqui, ó. Vamos lá. pois é. Quanto deu a vaquinha do É, Wesley? Põe lá pois no é. Google. Parece que foi mal perfeito isso aqui. O O Wesley pessoal arrecadou fica. apenas R$832 mil dos 21 milhões pretendidos. Ó, quase. Ele ia arrecadar 21 milhões, arrecadou R$832 mil. Não podia dar certo. Mas Ai, veja, é o Cristo. nível. Eu estou falando de uma coisa. Eu vou repetir aqui. Arnaldo Tirone não foi um grande presidente do Palmeiras. Não foi. O pai dele foi um grande diretor de futebol. O Arnaldo Tirone não foi um grande presidente do Palmeiras. Numa gestão profissional, num processo profissional, a chance de dar certo é muito maior. A Gaviões da Fiel fez um processo profissional para chegar até a caixa e viabilizar a conta. Agora a gente vai entender o que vai acontecer a partir da abertura da conta, da abertura do processo.